A sala de aula da Academia Galáctica de Xenobiologia se estendia como o interior de uma concha. Paredes curvas erguiam-se bem acima dos alunos, cobertas por telas que podiam exibir qualquer coisa, desde mapas estelares até estruturas celulares. A luz vinha de todos os lugares e de lugar nenhum, suave e azul como o amanhecer em um mundo aquático. O professor Velton estava no centro da sala. Ela estava velha para um Corvati. Suas escamas desbotaram de um roxo profundo para um lilás claro com a idade. Ela ensinou nesta academia por 300 anos. Ela tinha visto estudantes de 1000 mundos sentados nesses assentos. Ela acreditava ter visto tudo. Hoje ela estava ensinando genética comparativa. Foi um curso simples destinado a mostrar às espécies jovens como diferentes formas de vida se construíram ao nível mais básico. O Corvati considerou um material básico. Nada complicado. Nada de surpreendente. Cada espécie carrega sua história em seu código genético, disse Velton. Sua voz era calma e praticada. Seu DNA conta a história de sua evolução. Isso mostra de onde você veio. Mostra o que moldou você. Isso mostra o que você sobreviveu. Ela tocou um painel de controle e a primeira imagem apareceu na tela principal. Uma dupla hélice de DNA inferior girava lentamente. Sua estrutura limpa e elegante. O genoma inferior, continuou Velton. Observe a precisão. Os Neteri foram erguidos pelos progenitores há aproximadamente 40.000 anos. Seu código genético foi limpo e otimizado durante esse processo. Menos de 1% do seu DNA consiste no que chamamos de sequências inúteis ou remanescentes virais. Os estudantes inferiores na plateia sentaram-se um pouco mais eretos de orgulho. A pele prateada deles capturou a luz enquanto trocavam olhares satisfeitos. Velton passou para o próximo exemplo. A tela mostrou DNA de Corvati denso e complexo. Minha própria espécie, ela disse. Evoluímos naturalmente no Corvat Prime, mas alcançamos a capacidade de viajar no espaço cedo o suficiente para eliminar a maior parte dos danos genéticos. Nossa carga viral é de aproximadamente 1,3%. Isto é considerado aceitável para uma espécie naturalmente evoluída. Mais imagens se seguiram. O Dreshi apresentou 0,1%. O Ulari mostrou 1,8%. Cada espécie teve seu número exibido em destaque, e esses números se tornaram uma espécie de pontuação. Menor era melhor. Menor significava mais limpo. Menor significava mais avançado. Então Velton alcançou a entrada final de sua lista. E agora, disse ela, examinamos as espécies mais recentes a juntarem-se à comunidade galáctica. Humanos do planeta Terra. Ela apertou o controle e o DNA humano apareceu na tela. À primeira vista, parecia semelhante aos outros. A dupla hélice girou lentamente. Os pares de base se alinharam em seus padrões familiares. Mas então os números da análise apareceram ao lado. E a sala inteira ficou em silêncio. 8%. 8% do DNA humano consistia em retrovírus endógenos. Resquícios virais. Cicatrizes genéticas de infecções antigas que se entrelaçaram permanentemente no código humano. Um estudante inferior fez um som de desgosto, uma nitidez através de suas fendas respiratórias. Vários Dreshi desviaram o olhar da tela, como se tivessem visto algo vergonhoso. Até Velton parou por um momento, seus velhos olhos piscando lentamente. Como você pode ver, ela disse cuidadosamente, os humanos carregam uma carga viral incomumente alta. Isto não é incomum para espécies de mundos de morte de alta gravidade com biosferas ativas. Simplesmente indica que os humanos evoluíram abaixo. Condições desafiadoras, ela estava sendo educada. Todos na sala sabiam o que ela realmente queria dizer. Os humanos estavam sujos. Os humanos eram primitivos. Os humanos mal conseguiram sair do seu próprio esgoto biológico para alcançar as estrelas. Na última fila, 3 estudantes humanos sentaram-se juntos. Eles eram estudantes de intercâmbio, os primeiros humanos admitidos nesta academia. Dr. Yuki Tanaka era um geneticista do Japão. Marcus Colli era um xenobiólogo da Nigéria. Priya Sharma era um epidemiologista da Índia. Eles vieram aqui para aprender,
para compartilhar conhecimento, para construir pontes entre a Terra e a galáxia mais ampla. Agora eles ficaram sentados em silêncio enquanto uma sala inteira olhava para seu DNA como se fosse uma cena de crime. A professora Yuki disse, sua voz era baixa, mas clara. Posso fazer uma pergunta? Velton virou-se para ela. A expressão do velho Calvati era paciente, mas distante, o olhar de alguém que agrada uma criança. Claro, ela disse. Perguntas são encorajadas. Yuki levantou-se lentamente. Ela era pequena em comparação com a maioria dos estudantes alienígenas, mal alcançando o ombro do Neteri mais próximo. Mas ela se manteve firme e seus olhos nunca deixaram o rosto do professor. Você disse que nossa carga viral indica condições desafiadoras, disse Yuki. Você está certo, mas queria saber se você sabia o que realmente eram esses vírus. Se você soubesse os nomes deles, a cabeça de Velton se inclinou ligeiramente. Seus nomes? Sim, cada uma dessas sequências virais tem uma origem. Cada um representa um patógeno específico que infectou nossos ancestrais há milhões de anos. Cada um matou um número suficiente de nós que ficou permanentemente incorporado em nosso código genético. Yuki fez uma pausa. Eu queria saber se sua análise incluía essa informação. Os nomes, as datas, o número de mortos, a sala ficou muito silenciosa. Vários estudantes alienígenas se inclinaram para a frente em seus assentos, curiosos apesar de tudo. Velton olhou para o painel de exibição e depois para Yuki. A análise concentra-se na porcentagem de material viral, não nas sequências individuais. As origens específicas não são consideradas relevantes para este curso. Eles são relevantes para nós. Marcos disse que se levantou ao lado de Yuki, seu corpo alto desdobrando-se no pequeno assento. Cada uma dessas sequências conta uma história. Nós conhecemos todos eles. Nós nos lembramos de todos eles. Talvez, Velton disse lentamente, você pudesse compartilhar algumas dessas informações com a turma? Pode fornecer um contexto útil. Ela disse isso como um desafio, como se esperasse que os humanos se atrapalhassem e fracassassem. Ela ensinou por 300 anos. Ela já tinha visto espécies jovens tentarem defender suas origens primitivas antes. Eles sempre ficavam em silêncio eventualmente. Eles sempre admitiram sua inferioridade. Yuki sorriu. Não foi um sorriso feliz. Era o sorriso de quem está prestes a abrir uma porta que nunca mais poderá ser fechada. O retrovírus CAV-1002, disse ela, foi integrado ao genoma dos primatas há aproximadamente 25 milhões de anos. Com base na análise genética e na modelagem populacional, estimamos que ele matou aproximadamente 60% de todos os primatas vivos na época. Nossos ancestrais sobreviveram. O vírus se tornou parte de nós. Ela respirou fundo e continuou. Retrovírus RVH, integrado há aproximadamente 40 milhões de anos. O número de mortos é desconhecido, mas o gargalo genético sugere quase extinção. Nossos ancestrais sobreviveram. O vírus se tornou parte de nós. Marcos pegou a recitação. Retrovírus RVW, este é especial. Integrou-se há aproximadamente 25 milhões de anos, mas não apenas sobrevivemos. Nós capturamos isso. Nós transformamos isso em uma ferramenta. Hoje, as proteínas do HRVW são essenciais para o desenvolvimento da placenta na gravidez humana. Sem este vírus, os humanos não poderiam se reproduzir. O estudante inferior, que havia sibilado antes, agora estava congelado em sua cadeira. Sua pele prateada ficou pálida. Priya levantou-se para se juntar aos colegas. Retrovírus RVK, múltiplos eventos de integração ao longo de milhões de anos. Cada um representa uma praga separada. Cada praga matou milhões. Cada vez, nossos ancestrais sobreviveram e absorveram o vírus em seu DNA. Ela olhou ao redor da sala para todos os rostos alienígenas observando-a. Você vê 8% e pensa em contaminação, disse. Ela. Você pensa primitivo. Você pensa sujo. Mas olhamos para esses 8% e vemos outra coisa. Vemos um memorial de guerra. Vemos os nomes dos nossos mortos escritos em nossas próprias celas.
Carregamos nossos ancestrais dentro de nós, professor. Aqueles que sobreviveram à peste após praga. Aqueles que se recusaram a morrer. A sala estava completamente silenciosa. Até Velton ficou imóvel, suas velhas escamas captando a luz azul. Finalmente, um jovem estudante Ulari levantou um apêndice trêmulo. Quantos? Ele perguntou. Quantas pragas estão escritas em seu DNA? Yuki se virou para olhar para ele. Seus olhos eram calmos, mas muito velhos, mais velhos do que seu rosto jovem deveria permitir. Identificamos mais de 98 mil elementos virais endógenos no genoma humano. Ela disse que nem todos representam pragas separadas. Alguns são fragmentos. Alguns são duplicados. Mas a nossa melhor estimativa sugere que os humanos sobreviveram a pelo menos vários milhares de eventos virais com nível de extinção. Ao longo de nossa evolução, ela fez uma pausa para absorver esse número. Vários milhares, ela repetiu. Cada um capaz de exterminar toda a nossa espécie. Cada um falhou. Sobrevivemos a todos eles. E nos lembramos de cada um. A professora Velton finalmente encontrou sua voz. Saiu difícil e incerto. Nada como o tom confiante de antes. Como isso é possível? Ela perguntou. Como alguma espécie poderia sobreviver a tantos eventos de extinção? Yuki olhou para ela para outros humanos. Marcos assentiu. Priya deu um pequeno sorriso. Essa é exatamente a pergunta certa, disse o professor Yuki. E com sua permissão, gostaríamos de respondê-la. Gostaríamos de contar a você a verdadeira história da evolução humana. Não é a versão limpa que você aprendeu em nossos resumos diplomáticos. A versão real é aquele escrito em sangue, vírus e ossos. Ela apontou para a tela onde o DNA humano ainda girava lentamente. São 8% de carga viral brilhando como uma ferida. Você queria ensinar genética comparativa hoje, disse Yuki. Você queria mostrar aos seus alunos de onde vieram as diferentes espécies. Então, deixe-nos mostrar de onde vieram os humanos. Deixe-nos mostrar o que sobrevivemos. E então talvez você entenda por que ainda estamos aqui hoje. Fazer perguntas sobre o nosso próprio código genético numa sala de aula cheia de espécies. Quem pensa que sabe o que significa sobrevivência? Velton olhou para seus alunos. Cada rosto alienígena estava voltado para os 3 humanos que estavam na última fila. A curiosidade substituiu o desgosto. O medo substituiu o desprezo. Yuki estava no centro da sala de aula, banhada pela suave luz azul que vinha das paredes curvas. Atrás dela, o genoma humano ainda girava na tela principal. São 8% de carga viral marcada em vermelho como sinais de alerta em um mapa. Os estudantes alienígenas a observavam com uma expressão que ela aprenderá a reconhecer nos últimos meses. Na academia, os Netri pareciam desconfortáveis, a pele prateada apertada contra os ossos. Os Corvati ficaram muito imóveis, com as escamas pressionadas contra o corpo. Os Ulari puxaram seus apêndices para perto, tornando-se pequenos. Eles tinham medo, não dela especificamente, mas do que ela representava. Do que ela estava prestes a contar a eles. Bom, pensou Yuki, eles deveriam estar com medo. O medo significava que eles finalmente estavam prestando atenção. Deixe-me começar com algo simples, ela disse. Um número, 70.000, ela tocou no painel de controle e a tela principal mudou. A hélice do DNA encolheu em um canto, substituída por uma linha do tempo que remontava a milhões de anos. 70.000 anos atrás, Yuki continuou. A população humana na Terra caiu para aproximadamente 10.000 indivíduos, talvez menos. Algumas estimativas dizem que apenas 1.000 casais reprodutores, toda a nossa espécie, os ancestrais de todos os seres humanos vivos hoje, poderiam caber nesta sala de aula. Um murmúrio percorreu a plateia. O estudante Ulari que havia falado anteriormente levantou novamente o apêndice. O que causou isso? Ele perguntou. Guerra? Fome, um supervulcão, disse Yuki. Monte Toba, onde hoje é a Indonésia. Ele rompeu com uma força que você não pode imaginar. Bloqueou o sol durante anos.
Criou um inverno vulcânico que durou uma década. As colheitas falharam, os animais morreram e os humanos, que já lutavam para sobreviver num planeta hostil, quase foram extintos. Ela fez uma pausa para deixá-los absorver isso. Mas não fomos extintos, disse ela. Alguns milhares de nós sobreviveram. Nós nos amontoamos em cavernas. Comemos tudo o que pudemos encontrar. Mantivemo-nos aquecidos durante o inverno interminável e, quando o sol finalmente voltou, saímos daquelas cavernas e recomeçamos. Marcos deu um passo à frente para ficar ao lado dela. Esse é apenas um gargalo, disse ele. Um evento de quase extinção. Nosso registro genético mostra pelo menos uma dúzia de grandes quedas populacionais nos últimos milhões de anos. Cada vez, a humanidade foi empurrada à beira do esquecimento. Cada vez, nos recusamos a cair. Mas os vírus, disse um estudante inferior. Sua voz estava aguda e confusa. E os vírus? Como eles se conectam às crises populacionais? Priya juntou-se aos seus colegas no centro da sala. Os vírus eram muitas vezes a causa, disse ela. Ou eles pioraram tudo. Quando sua população cai para alguns milhares de indivíduos, você perde diversidade genética. Você se torna vulnerável a doenças. E na Terra, a doença estava sempre à espera. Ela tocou o painel de controle. E novos dados apareceram na tela. Tabelas e gráficos mostrando as taxas de infecção. Estimativas de mortalidade. Gargalos genéticos. Considere o que significa um vírus se tornar parte do seu DNA, disse Priya. Isso não acontece facilmente. O vírus tem que infectar suas células reprodutivas. Tem que se integrar ao seu código genético sem matar você. Tem que passar para seus filhos, e para os filhos deles, e para os filhos deles depois disso. Para que um vírus se torne permanente, tem de infectar tantas pessoas, tantas vezes, que isso se torne inevitável. Ela apontou para os marcadores vermelhos no genoma humano. Cada uma dessas sequências representa uma pandemia que durou milhares de anos. Talvez milhões. Cada um matou tantos dos nossos antepassados que os sobreviventes literalmente não conseguiram escapar ao ADN viral. Tornou-se parte da herança humana. Uma cicatriz genética que nunca cicatrizaria. A sala de aula ficou muito silenciosa. Até o professor Walton ficou imóvel na extremidade da sala. Seus velhos olhos se fixaram nos três humanos. Yuki assumiu novamente. Deixe-me dar alguns exemplos específicos. Coisas que seus bancos de dados podem não incluir. Ela abriu um novo display mostrando uma estrutura viral complexa. Este é o HRVK, uma das adições mais recentes ao nosso genoma. Ele se integrou há aproximadamente 200 mil anos. Bem na época em que os humanos modernos apareceram pela primeira vez. Não sabemos exatamente o que o vírus original fez, mas com base em vírus relacionados, pensamos que atacou o sistema imunitário. Teria causado febre, falência de órgãos e morte em poucos dias. Ela traçou a estrutura viral com o dedo. Mas aqui está a parte interessante. HRVK não apenas nos matou. Isso nos mudou. Os humanos que sobreviveram carregavam genes alterados que tornaram o seu sistema imunitário mais forte, mais agressivo e melhor no reconhecimento e destruição de invasores estrangeiros. Num sentido muito real, o HRVK ajudou a criar a resposta imunológica humana moderna. Marcos abriu outra tela e não parou por aí. Os humanos não sobrevivem apenas aos vírus. Aprendemos com eles, adaptamo-nos e às vezes roubamos-lhes as armas. Ele destacou uma sequência genética específica. Isto é sincitina, disse ele. É uma proteína essencial para a gravidez humana. Sem ele, a placenta não pode se formar adequadamente. Sem ele, nenhum bebê humano poderia nascer. E você sabe de onde veio a sincitina? Ele olhou ao redor da sala para os rostos. Alienígenas. Um vírus, disse ele. Há milhões de anos, um retrovírus infectou os nossos antepassados. Provavelmente foi mortal. Provavelmente matou milhares ou milhões de primatas. Mas em algum lugar ao longo do caminho, aconteceu uma mutação.
O gene viral que permitiu ao vírus fundir as células foi capturado pelo genoma humano. E em vez de usá-lo para espalhar infecções, nosso corpo começou a usá-lo para construir placentas. Ele sorriu, mas não havia humor nisso. Transformamos uma arma mortal em uma ferramenta para criar vida. Isso é o que os humanos fazem. Isso é o que sempre fizemos. O aluno Corvati na primeira fila emitiu um som entre um suspiro e uma tosse. Isso é impossível, disse ele. Nenhuma espécie poderia sobreviver a um ataque tão constante. Você deveria ter desenvolvido melhores defesas. Você deveria ter desenvolvido imunidade. Priya riu baixinho. Desenvolvemos imunidade. Uma e outra vez. Mas os vírus também evoluem. Eles mudam. Eles se adaptam. Cada vez que construímos um muro, eles encontravam uma maneira de contorná-lo. Então construímos outro muro. E outro. E outro. Ela puxou uma linha do tempo mostrando a corrida armamentista entre o sistema imunológico humano e a evolução viral. Por 1000 leões de anos, humanos e vírus estão presos em uma guerra sem fim. Nós morremos. Nós sobrevivemos. Nós nos adaptamos. Eles mudam. Eles atacam novamente. Nós morremos. Nós sobrevivemos. Nós nos adaptamos. O ciclo nunca para. Nunca descansa. Nunca nos dá um momento de paz. Ela se virou para encarar diretamente o aluno Corvati. Você pergunta por que não desenvolvemos imunidade perfeita? Por que não existe tal coisa? A perfeição é um alvo que continua em movimento. O melhor que podemos fazer é continuar lutando. Continue aprendendo. Continue se adaptando. E foi exatamente isso que fizemos. E o que deu um passo à frente novamente. Mas aqui está o que você está perdendo, ela disse. Os vírus em nosso DNA não são tudo. Eles nem são a maior parte da história. Os vírus que absorvemos são apenas aqueles que se tornaram permanentes. Aqueles que não conseguimos nos livrar. Mas para cada vírus que entrou no nosso genoma, houve milhares de outros que lutamos, derrotamos e esquecemos. Ela abriu um novo display. Este mostrava uma lista muito mais longa de patógenos, estendendo-se pela tela em um texto minúsculo. Varíola, ela leu. Matou cerca de 500 milhões de humanos ao longo da história. Nós a erradicamos em 1980. A peste matou pelo menos 200 milhões de humanos em múltiplas pandemias. Desenvolvemos antibióticos de protocolos de quarentena, a malária, que ainda hoje mata humanos. Mas reduzimos as mortes em 90% no último século. Gripe, VIH, tuberculose, cólera, tifo, sarampo, poliomielite. Ela continuou lendo, nome após nome, doença após doença. Cada um deles matou milhões de nós. Dezenas de milhões. Centenas de milhões. E cada vez pensávamos que poderia ser o fim. Cada vez, vimos nossas famílias morrerem. Nossos filhos morrem. Nossas cidades se tornam tumbas. E todas as vezes enterramos os nossos mortos, lamentamos as nossas perdas e começamos a trabalhar numa cura. Marcos falou. Você quer saber a real diferença entre os humanos e outras espécies? Não é o nosso código genético. Não é a nossa carga viral. É o fato de nos recusarmos a aceitar a morte como resposta final. Ele apontou para a lista de doenças na tela. Cada um desses assassinos está extinto ou controlado. Não porque desenvolvemos imunidade natural. Não porque esperamos que a natureza resolvesse o problema. Mas porque estudamos as doenças. Aprendemos como eles funcionavam. Desenvolvemos vacinas, medicamentos e tratamentos. Reagimos com ciência, determinação e recusa teimosa em morrer. Uma estudante de Drexi ergueu a mão hesitantemente. Mas por quê? Ela perguntou. Por que lutar tanto? Se o seu planeta fosse tão perigoso. Por que não ir embora? Por que não encontrar um lugar mais seguro? E o que se virou para olhar para ela? O Drexi era jovem. Sua pele manchada ainda.
Brilhava com a juventude. Ela provavelmente nunca havia experimentado dificuldades reais em sua vida. Não podíamos ir embora, e o que disse gentilmente. Durante milhões de anos, estivemos presos na Terra. Não tínhamos naves, nem viagens espaciais, nem maneira de escapar. A Terra era nossa casa e tínhamos que fazê-la funcionar. Tínhamos que sobreviver, não importava o que o planeta jogasse sobre nós. Ela fez uma pausa. Mas acho que mesmo que pudéssemos ter ido embora, não o teríamos feito. A Terra nos fez quem somos. Cada praga, cada desastre, cada evento de extinção que quase nos matou também nos tornou mais fortes, mais inteligentes e mais resilientes. Somos filhos de um mundo que tentou nos assassinar durante bilhões de anos. E nós adoramos mesmo assim. Nós amamos o suficiente para ficar. O professor Velfin finalmente falou. Sua voz estava baixa, quase trêmula. Quantos? Ela perguntou, ao longo de toda a história humana. Quantos de seu povo morreram de doenças? Pré-eternizados para enfrentar o velho Corvati, não temos números exatos. A manutenção de registros tem apenas alguns milhares de anos, mas as nossas melhores estimativas sugerem que é infeccioso. As palavras se espalharam rapidamente pela academia. No final da primeira hora, estudantes e professores de outros departamentos reuniram-se do lado de fora da sala de aula de xenobiologia. No final da segunda hora, a própria diretora da academia chegou, junto com representantes do Conselho Galáctico que por acaso estavam no campus. Para uma reunião não relacionada, a sala de aula que começou com 30 alunos agora acomodava quase 200 observadores. Vers. Eles ficavam ao longo das paredes, sentados nos corredores, amontoados nas portas. Alguns assistiram através de projetores holográficos conectados de outras salas. No centro de tudo, 3 humanos continuaram a sua apresentação. O professor Velfin desistiu de qualquer pretensão de controlar a turma. Ela sentou-se na primeira fila com os outros professores da Corvati. Suas velhas escamas encostadas em seu corpo. Seus olhos nunca saem da tela principal. Yuki estava explicando a resposta imunológica humana, enquanto Marcos e Pri obtinham dados de apoio. O sistema imunológico humano opera em vários níveis, disse Yuki. A primeira linha de defesa é física. Nossa pele é uma barreira. Nossas membranas mucosas prendem patógenos. Nosso ácido estomacal destrói a maioria dos organismos que entram através dos alimentos ou da água. Ela puxou um diagrama mostrando as camadas de defesa humana. Mas essas são apenas as paredes externas. Lá dentro, temos exércitos. Glóbulos brancos que caçam e destroem invasores. Anticorpos que marcam alvos para destruição. Respostas febris que aumentam a temperatura corporal a níveis que matam os patógenos. Inflamação que inunda áreas infectadas com células defensivas. Um oficial militar Corvati próximo ao fundo da sala se inclinou para a frente. Ele usava a insígnia de comandante de frota e suas escamas estavam escuras com a idade e a autoridade. Esses mecanismos de defesa, disse ele. Como eles se comparam a outras espécies? Marcos virou-se para falar diretamente com ele. A maioria das espécies tem defesas básicas semelhantes. Mas os humanos têm algo a mais. Nosso sistema imunológico não responde apenas às ameaças. Aprende com eles. Lembre-se, ele puxou um novo diagrama mostrando a memória imunológica humana. Quando um ser humano sobrevive a uma infecção, nosso sistema imunológico cria células de memória. Essas células podem viver por décadas, às vezes por toda a vida. Eles se lembram do patógeno específico que nos atacou. Eles se lembram de como derrotá-lo. Se esse patógeno retornar, nosso sistema imunológico poderá destruí-lo em poucas horas. Às vezes, antes mesmo de apresentarmos sintomas, os olhos do comandante da frota se estreitaram. Vacinação natural, disse ele. Exatamente, Marcos respondeu. Cada doença que um ser humano sobrevive o torna mais forte. Cada infecção ensina ao nosso corpo novas maneiras de lutar. Ao longo de milhões de anos, este sistema de aprendizagem tornou-se incrivelmente sofisticado.
A memória imunológica humana pode reconhecer e responder a patógenos que nunca encontramos antes. Só porque compartilham características com algo que nossos ancestrais lutaram, o diretor da academia deu um passo à frente. Ela era baixa, alta e prateada, com o porte de alguém que passou a vida em posições de autoridade. Você mencionou anteriormente que o DNA humano contém sequências virais que você transformou em ferramentas. Ela disse, você pode explicar isso? Priya assumiu. Claro, o exemplo mais famoso é o Syncytin, que mencionei anteriormente. Mas existem outros. Ela puxou uma lista de genes virais cooptados. ROW contribui para o desenvolvimento da placenta e também desempenha um papel na nossa resposta imunológica. Várias sequências de casos de ERO ajudam a regular a expressão genética durante o desenvolvimento embrionário. Até encontramos evidências de que algumas sequências virais contribuem para nossa função neurológica. Um murmúrio percorreu a multidão. A diretora inferior levantou a mão pedindo silêncio. Você está dizendo que as infecções virais tornaram os humanos mais inteligentes? Ela perguntou. Estamos dizendo que os humanos não sobreviveram apenas às infecções virais. Priya respondeu. Nós os absorvemos. Nós os integramos. Transformamos o código inimigo em ferramentas úteis. Nosso genoma é como um museu de guerras antigas. E reaproveitamos as armas dos nossos inimigos para servir às nossas próprias necessidades. Um jovem cientista Elari abriu o caminho no meio da multidão. Isto é extraordinário, disse ele. Estudei xenobiologia há 30 anos e nunca ouvi falar de nada parecido. A maioria das espécies combate infecções ou morre por causa delas. A ideia de incorporar material genético hostil e torná-lo benéfico. Isso vai contra tudo que entendemos sobre evolução. Yuki sorriu. Isso porque a maioria das espécies não foi forjada no mesmo fogo que nós. Terra é o que chamamos um mundo de morte de categoria 5. Alta gravidade, variações extremas de temperatura, geologia ativa, biosfera agressiva. Tudo na Terra está tentando matar todo o resto, o tempo todo. Nessas condições, a evolução torna-se desesperada, criativa, disposta a tentar qualquer coisa para sobreviver. Ela fez uma pausa e olhou ao redor da sala para todos os rostos alienígenas. Você quer saber por que os humanos são diferentes? É porque nunca tivemos o luxo de estar seguros. Nunca tivemos a opção de esperar por ajuda. Tivemos que resolver todos os problemas sozinhos com todas as ferramentas que pudéssemos encontrar. E às vezes, as únicas ferramentas disponíveis eram os mesmos vírus que tentavam nos destruir. O comandante da frota levantou-se do assento. Suas escamas escuras captaram a luz enquanto ele avançava no meio da multidão. Eu tenho uma pergunta, ele disse. Uma questão militar. A sala ficou em silêncio. Todos sabiam o que os militares Corvati representavam. Eles eram os aplicadores da lei galáctica. Aqueles que travaram guerras e mantiveram a ordem em 1000 mundos. Quando um comandante da frota Corvati fez uma pergunta, as pessoas ouviram. Você descreveu uma espécie endurecida por milhões de anos de guerra biológica. Disse o comandante, uma espécie cujo sistema imunológico é treinado para reconhecer e destruir qualquer patógeno que encontre. Uma espécie que carrega a memória genética de milhares de pragas. Ele fixou os olhos em Yuki. O que acontece quando os humanos encontram novas doenças? Doenças de outros mundos? Doenças que evoluíram separadamente da biosfera da Terra? Yuki encontrou seu olhar sem vacilar. Nós nos adaptamos, ela disse simplesmente. Isso leva tempo. Podemos ficar doentes, alguns de nós podem morrer. Mas o nosso sistema imunitário foi concebido para aprender com as novas ameaças. Dentro de 1 ou 2 gerações, as populações humanas desenvolvem resistência a quase todos os patógenos. O comandante deu mais um passo à frente. E o inverso? O que acontece quando os humanos transmitem doenças da Terra para outros mundos? A sala ficou muito quieta. Cada rosto alienígena voltou-se para os 3 humanos com novas expressões. Expressões de compreensão emergente. Expressões de medo. Marcos se adiantou para responder.
Carregamos muitos micro-organismos, admitiu. Nossos corpos abrigam trilhões de bactérias, vírus e outras formas de vida microscópicas. A maioria deles é inofensiva para nós. Alguns são até benéficos. Mas entendemos sua preocupação. Ele abriu um display mostrando protocolos de biossegurança humana. Quando os humanos realizaram as viagens espaciais pela primeira vez, uma das nossas primeiras prioridades foi desenvolver procedimentos de quarentena. Sabíamos que a nossa biologia poderia ser perigosa para outros ecossistemas. Criamos protocolos de isolamento, câmaras de descontaminação e exames médicos rigorosos para qualquer pessoa que viaje para fora do mundo. O comandante da frota estudou a tela com olhos penetrantes. Esses protocolos, disse ele. Quão eficazes eles são? Muito eficaz, Marcos respondeu. Nos 200 anos desde que os humanos se juntaram à comunidade galáctica, não houve nenhum surto de doença grave atribuído ao contato humano. Levamos a biossegurança a sério porque compreendemos o custo da peste. Já vivemos isso inúmeras vezes. Nunca exporíamos deliberadamente outra espécie a esse horror. Um pesquisador médico Drishy perto da frente da sala falou. Mas acidentalmente, e se os seus protocolos falharem? E se um patógeno humano escapar da quarentena? Priya respondeu a esta pergunta. É teoricamente possível, disse ela. Mas improvável. Os patógenos humanos evoluem para infectar humanos. Eles são especializados em nossa biologia, em nossa temperatura corporal, em nossa química celular. A maioria deles simplesmente não consegue sobreviver em hospedeiros alienígenas. Os poucos que conseguem atravessar as barreiras das espécies são os que monitorizamos com mais cuidado. Ela obteve dados mostrando sistemas de rastreamento de doenças humanas. Mantemos bancos de dados de todos os patógenos conhecidos na Terra, explicou ela. Rastreamos mutações, monitoramos surtos e atualizamos constantemente nossos protocolos de contenção. Quando surge uma nova doença, sequenciamos o seu genoma em poucos dias. Desenvolvemos tratamentos e vacinas tão rapidamente quanto qualquer espécie na galáxia. Mais rápido, na maioria dos casos, o comandante da frota acariciou as escamas do queixo pensativamente. Você transformou sua fraqueza em força, disse ele. Sua constante exposição a doenças tornou vocês especialistas no combate a doenças. Sim, e o que disse? Aprendemos com cada praga que tentou nos destruir. Construímos instituições dedicadas a compreender as doenças e desenvolver curas. Criamos organizações internacionais para coordenar as respostas globais de saúde. Partilhamos conhecimentos médicos livremente porque sabemos que uma doença em qualquer lugar é uma ameaça em qualquer lugar. Ela olhou ao redor da sala para todos os rostos que observavam. Os humanos passaram toda a nossa existência lutando pela sobrevivência contra inimigos microscópicos. Ficamos muito bons nisso. E agora que nos juntamos à comunidade galáctica, estamos dispostos a partilhar tudo o que aprendemos. A diretora da academia levantou a voz para se dirigir à multidão. Acho que todos estamos começando a compreender o significado do que ouvimos hoje, disse ela. O genoma humano, que inicialmente consideramos contaminado ou primitivo, é na verdade um registro de sobrevivência extraordinária. Um testemunho de uma espécie que se recusou a se render, ela se virou para encarar os 3 estudantes humanos. Mas tenho mais uma pergunta, ela disse. E acho que todos nesta sala querem saber a resposta. Dada a sua história, tendo em conta tudo que você sobreviveu, dadas as armas biológicas que você poderia, teoricamente, utilizar contra outras espécies, por que não o fez? Porque os humanos escolheram a cooperação? O comandante da frota sentou-se lentamente. Sua expressão havia mudado. A suspeita desapareceu. Substituído por algo assim, o comandante da frota sentou-se lentamente. Sua expressão havia mudado. A suspeita desapareceu. Substituído por algo que 3 dias após a apresentação na sala de aula de xenobiologia, Yuki sentou-se sozinho no jardim de meditação da academia. O jardim foi projetado para relaxamento profundo, com plantas prateadas que ressoavam suavemente ao vento artificial e poças de mercúrio. Isso refletia as estrelas. Ela achou-o pacífico,
mesmo que não tenha sido concebido para a biologia humana. Ela ouviu passos atrás dela. Passos humanos. Marcos e Priya apareceram entre as árvores prateadas. Seus rostos sérios. A mensagem chegou, disse Marcos. Yuki assentiu lentamente. Ela estava esperando por isso. Onde? Kefras 7, Priya respondeu. Uma colônia de mineração na borda externa. População de 12 milhões de Drexi. Eles estão relatando a rápida disseminação de um patógeno desconhecido. Febre, insuficiência respiratória, morte em 48 horas. A taxa de mortalidade atual é de 30% e está aumentando. Yuki fechou os olhos por um momento. 30% de mortalidade. Ela pensou na história da Terra. Da peste negra que matou 1 em cada 3 europeus. Das pragas que esvaziaram cidades e acabaram com civilizações. Quando partimos? Ela perguntou. Marcos verificou seu bloco de dados. Um navio de transporte está sendo preparado. O Conselho Galáctico solicitou especificamente assistência humana. Eles querem a nossa experiência em resposta a epidemias. Priya sentou-se ao lado de Yuki no banco prateado. O irônico é que há 3 dias pensaram que o nosso código genético estava contaminado. Agora eles estão nos pedindo para salvar 12 milhões de vidas. Yuki abriu os olhos e olhou para as estrelas artificiais espalhadas pelo teto do jardim. Eles perguntaram por que mostramos a eles quem realmente somos. Não nossas fraquezas. Nossos pontos fortes. As mesmas forças que nos permitem sobreviver a tudo que a Terra nos lançou. Ela se levantou e tirou o pólen prateado de suas roupas. Vamos salvar algumas vidas. A nave de transporte chegou a Keter 7, 8 horas depois. Através das janelas de visualização, Yuki podia ver o planeta colônia girando lentamente abaixo deles. Parecia pacífico em órbita. Azul esverdeado com nuvens pontilhadas pelas luzes dos assentamentos mineiros. Mas ela sabia o que estava acontecendo na superfície. Ela já tinha visto isso antes em registros históricos. Nas histórias transmitidas através das gerações humanas. O pânico, o medo, os corpos se acumulando mais rápido do que poderiam ser enterrados. O capitão do navio, um corvati grisalho com cicatrizes de batalha nas escamas, aproximou-se dos 3 humanos. Nós temos recebido uma atualização da superfície, disse ele. O número de mortos chegou a 800 mil. As instalações médicas estão sobrecarregadas. O governo Drexi declarou estado de emergência. Yuki assentiu. O que sabemos sobre o patógeno? Parece ser uma febre hemorrágica viral. Semelhante às doenças em seus próprios registros históricos. Os Drexi não têm imunidade natural nem protocolos de tratamento. Marcos já estava acessando dados em seu tablet. Febre hemorrágica, período de incubação, 3 a 5 dias, forma de transmissão, gotículas respiratórias e contato direto com fluidos corporais. Marcos olhou para Yuki e Priya. Perfil pandêmico clássico, rápida disseminação, alta mortalidade, opções de tratamento limitadas. Isso vai ser ruim. Priya estava estudando a sequência genética do vírus que o Drexi havia transmitido à nave. A estrutura é incomum, disse ela. Não reconheço as configurações das proteínas. Isto pode ser algo novo, algo que sofreu mutação a partir de um patógeno local. Yuki se inclinou para olhar a tela. Podemos desenvolver um tratamento? Talvez precisemos de amostras. Precisamos entender como ele ataca as células Drexi. Pode levar semanas. Eles não têm semanas. Eu sei, a nave desceu pela atmosfera, passando por nuvens que pareciam brancas e limpas vistas de cima, mas carregavam a morte em cada gota microscópica. Eles desembarcaram no principal hospital da capital, um amplo complexo que havia sido convertido em centro de tratamento de emergência. O que Yuki viu quando saiu do navio ficaria com ela para sempre. O terreno do hospital estava coberto de abrigos temporários, milhares deles. Cada um contendo pacientes Drexi em vários estágios da doença. Profissionais médicos com equipamentos de proteção circulavam entre os abrigos, mas havia poucos deles e muitos doentes.
O ar cheirava a desinfetante e morte. Um oficial da Dreschi os encontrou na pista de pouso. Sua pele manchada estava pálida de exaustão e suas mãos tremiam quando ela as estendeu em saudação. Vocês são os humanos, ela disse. Os especialistas em doenças? Sim, Yuki respondeu. Estamos aqui para ajudar. Os olhos dos funcionários encheram-se de lágrimas. Não sabemos o que fazer. Nossos médicos nunca viram nada assim. Todo o tratamento que tentamos falha. Nosso povo está morrendo aos milhares e não podemos impedir isso. Yuki estendeu a mão e segurou as mãos trêmulas dos oficiais. Foi um gesto humano, que a Dreschi talvez não entendesse, mas ela o fez mesmo assim. Ouça-me, Yuki disse gentilmente. Os humanos já enfrentaram pragas como essa muitas vezes. Sobrevivemos a todos eles. Nós sabemos o que fazer e vamos te ensinar. Ela se virou para Marcos e Priya. Precisamos configurar um centro de comando. Rastreamento de contatos, protocolos de quarentena, cuidados paliativos para os moribundos. Precisamos retardar a propagação enquanto trabalhamos em um tratamento. Marcos assentiu e imediatamente começou a coordenar com a equipe do hospital. Priya dirigiu-se às instalações do laboratório com seu equipamento, pronta para começar a analisar o vírus. Yuki ficou com o oficial Dreschi. Quantos médicos você tem disponíveis? Ela perguntou, talvez 2.000. Mas muitos deles também estão doentes. O vírus não poupa curandeiros. Depois precisamos de voluntários, qualquer pessoa que esteja disposta a ajudar nos cuidados básicos. Alimentar os pacientes, mantê-los hidratados, proporcionando conforto. Eles não precisarão de treinamento médico. Eles só precisam de coragem. O funcionário parecia incerto. Nosso povo está com medo. Eles veem a doença e fogem. Eles não querem um risco de infecção. Yuki entendeu. Ela se lembrou das histórias de pragas humanas. A forma como o medo separava as pessoas. A forma como as comunidades se despedaçaram sob o peso da morte. Vou mostrar a eles, ela disse. Mostrarei a eles que é possível ajudar sem morrer. Vou mostrar-lhes o que os humanos fazem em tempos de peste. Nas 3 semanas seguintes, Yuki e seus colegas trabalham sem descanso. Estabeleceram zonas de quarentena em torno das áreas infectadas, limitando a propagação da doença. Eles montaram estações de saneamento e ensinaram aos Dreschi como descartar adequadamente os materiais contaminados. Eles criaram sistemas de triagem que priorizavam os pacientes com base na gravidade e na probabilidade de sobrevivência. Mas o mais importante é que eles próprios entraram nas enfermarias da peste. O Dreschi assistiu com espanto enquanto os 3 humanos se moviam pelos abrigos de pacientes moribundos. Cuidar, colher amostras, oferecer conforto. Os humanos usavam equipamento de proteção, mas não hesitaram. Eles não vacilaram diante da visão da morte. Eles trabalharam metodicamente, profissionalmente. Como se combater as pragas fosse a coisa mais natural do mundo. O que, para os humanos, era. As palavras se espalharam pela colônia. Os estranhos visitantes da Terra, as espécies com código genético contaminado, lutavam contra a praga ao lado dos Dreschi. Eles não estavam com medo. Eles não estavam fugindo. Eles estavam hospedados e ajudando. Os voluntários começaram a aparecer. No início apenas alguns, depois dezenas e depois centenas. Dreschi, que estava paralisado pelo medo, encontrou coragem. Quando viu os humanos trabalhando. Se essas estranhas criaturas de um mundo da morte pudessem enfrentar a praga, então elas também poderiam. Depois de 2 semanas, Priya fez uma descoberta. Ela identificou uma proteína no vírus que era vulnerável a um composto enzimático específico. Não foi uma cura, mas foi um tratamento. Os pacientes que receberam o composto nos estágios iniciais da infecção tiveram uma taxa de sobrevivência muito maior. O número de mortos começou a diminuir. Após 3 semanas, a epidemia estava sob controle. Novas infecções eram raras. O tratamento estava sendo fabricado em instalações de emergência em toda a colônia.
A contagem final foi de pouco mais de 2 milhões de mortos, um número terrível, mas muito inferior aos 12 milhões que pareciam inevitáveis. No dia em que os humanos se prepararam para partir, foi realizada uma cerimônia em sua homenagem. Toda a população sobrevivente da capital reuniu-se na praça principal. Seus rostos manchados se voltaram para a plataforma onde Yuki, Marcos e Priya estavam. O oficial Dreschi, que os cumprimentou no primeiro dia, adiantou-se para falar. Quando a peste chegou, disse ela, pensamos que íamos morrer. Todos nós não tínhamos armas contra este inimigo, nem defesas, nem esperança. Ela se virou para olhar para os 3 humanos. Então você veio, espécies das quais nunca tínhamos ouvido falar, espécies cujo código genético uma vez descartamos como primitivo e contaminado. E você nos salvou. Ela curvou-se profundamente, o gesto Dreschi de profundo respeito. Nós perguntamos por quê? Por que você arriscou suas vidas por estranhos? Por que você lutou contra nossa praga como se fosse a sua? E sua resposta ficará comigo para sempre. Ela se endireitou e se dirigiu à multidão. Eles disseram que fazem isso porque se lembram, porque seus ancestrais morreram de pragas como a nossa, e eles carregam essas memórias em suas próprias células. Eles disseram que nunca permitiriam que outra espécie enfrentasse esse horror sozinha se pudessem evitá-lo. Ela se voltou para os humanos. Vocês se autodenominam sobreviventes da peste, mas nós os chamaremos de outra coisa. Chamaremos vocês de combatentes da peste e nunca esqueceremos o que vocês fizeram por nós. A multidão explodiu em aplausos. Milhares de vozes se levantaram em gratidão. Milhares de rostos manchados molhados de lágrimas. Yuki se adiantou para responder. Carregamos nossos mortos em nosso DNA, disse ela. 8% do nosso código genético vem de vírus aos quais sobrevivemos. Cada uma dessas sequências representa ancestrais que sofreram e morreram para que pudéssemos viver. Ela olhou para a multidão de sobreviventes. Hoje, homenageamos esses ancestrais.